Boa noite, sejam todos bem-vindos por mais esse encontro, né? Caloroso, por sinal, porque lá fora tá um pouco frio. Então é muito bom estar aqui com essa família, que isso aqui é uma família para nós, né? E nós queremos também dar boa noite aos amigos da internet. E tem uns recados que todos já sabem, né? No caso do trabalho da casa, dos dias, está fixado lá na porta. E também lembrar dos nossos trabalhos que a gente tem dos dependentes químicos, que são nas sextas-feiras, às 19h30. Então, quem quiser também colaborar, seja com trabalho ou seja com alimentos para a cesta básica, para a nossa distribuição de lanches, será muito bem-vindo. Né? A gente precisa de trabalhadores e também dos alimentos, né? Então, isso também é muito bem-vindo aqui para casa. Então, mais uma vez, os horários da casa de funcionamento está lá fixado na entrada da casa, né? E agora nós vamos então nos recolher. E agora, mais tranquilos e mais serenos, já mais em contato com o plano espiritual, que aqui nos recebe com esse amor e carinho. Vamos nos sintonizando, agradecendo ao Pai por estarmos aqui nessa família, estarmos aqui sendo acarinhados por esse plano espiritual que nos envolve, que nos abraça, e que essa confiança tem que ser nossa, sabendo que eles estão junto conosco todos os dias, todas as horas. E que nós sintonizamos esses momentos através da prece, através de um pensamento. É assim que a gente sintoniza com esses amigos. Então nós vamos sintonizando com esses amigos, agradecendo por estarmos aqui, agradecendo ao Pai, essa encarnação bendita. Que esse seja um momento que a gente possa tirar proveito dessa palestra, desses ensinamentos. Que esses ensinamentos possam estar conosco e assim esses ensinamentos, se for possível, a gente colocar em prática no nosso dia a dia. E se não for nesse momento, que a gente possa compreender, que futuramente a gente possa fazer valer essa ação. Então, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui e por estarmos juntos nesse estudo dessa noite. Muito obrigado pela saúde, pelo momento, pela vida, por esses companheiros. Então, muito obrigado, que assim seja, Pai. Graças a Deus. Então, o tema da noite é sobre o livro Viver e Amar, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. E o tema é o reverso, que a Renata vai explanar esse assunto com muita sorte aqui. Muito obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês, viu? Boa noite ao pessoal da internet. O tema é o reverso, né, gente? O reverso é o outro lado, né?
Então, nós precisamos saber qual é a posição que nós escolhemos ficar. O tema tem o texto iniciado com a seguinte frase: bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, que atravessam o campo da batalha sem revidar aos golpes da violência. Então aqui já começa a falar tudo, né, gente? Cada verso do Sermão da Montanha é um hino completo, né, para que a gente consiga atingir a felicidade. Só que assim, não revidar, não querer pagar na mesma moeda, né, buscar melhorar a cada dia, né, assim como a Benilde falou, quer dizer, a gente conseguir colocar em prática no nosso dia a dia as coisas que nós aprendemos, já é de grande valia, mas é muito difícil, né? Não é impossível, é um pouco difícil, mas eu acho que assim, um passo de cada vez, né? Um dia após o outro, quando nós olharmos para trás, nós vamos ver que nós conseguimos essa evolução, esse aprimoramento, essa lapidação, porque nós chegamos aqui brutos, né? E aí vamos sendo lapidados com o passar do tempo. E essa lapidação, ela é possível, basta a gente acreditar em nós mesmos. Aí depois o texto continua assim. Então, falando, né, que cada verso do Sermão da Montanha é um hino completo, e as bem-aventuranças, as regras de ouro para a aquisição da felicidade perfeita. Nós sabemos também, gente, que o planeta em que nós vivemos, né, ainda não é um mundo feliz. Ele ainda está passando por um processo de transformação. Ele é um planeta de provas e de expiações, que está sendo preparado para se tornar um planeta de regeneração, né? Já já, quem sabe nós vamos pegar esse início, né, de mudança, se Deus quiser. E essa felicidade plena que todas as pessoas falam tanto, né, que procuram tanto essa felicidade, muitas vezes ela é buscada em coisas que nós não vamos conseguir atingir. E as coisas que realmente nos fazem felizes, nós deixamos de lado. Então, quer dizer, estar aqui essa noite, todo mundo acomodado, né? Nós chegamos aqui com as nossas próprias pernas. Estamos respirando sem ajuda de aparelhos. Nós já não somos felizes por isso? Escolhemos ouvir, né, um tema que foi explanado na noite, quer dizer, um ensinamento do Evangelho, um ensinamento de Jesus. Então, olha quanta felicidade. Os momentos que não são tão felizes, que nos causam, às vezes, dissabores, eles fazem parte da nossa evolução. Agora, basta saber como que nós vamos reagir e enfrentar cada tipo de problema que nós temos, né? Porque problema todo mundo tem. Se alguém falasse em levantar a mão, né, no planeta todo, não estou falando só aqui não, eu não tenho problema nenhum, aí a gente começa a duvidar um pouquinho, né? Porque todo mundo tem um problema, né? Todo mundo precisa atravessar um pedacinho difícil. Aí, gente, às vezes o problema não é diretamente ligado a nós, mas nós temos a missão de ajudar alguma pessoa a enfrentar esse problema, né? Aí depois fala assim, olha, que as bem-aventuranças, elas são a síntese do discurso de esperança. Todos encontram na poesia lírica, né, de Jesus o coroamento de suas lutas. E aqui eles vão começar a falar um pouquinho dessas bem-aventuranças. Eu vou pedir licença para ler, porque não dá para decorar todas, né? Então a gente vai conversando um pouquinho. Aí a primeira que tem no texto é assim: bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, né, que foi a primeira que a gente leu, que atravessam o campo da batalha sem revidar aos golpes de violência. Depois, bem-aventurados os pobres de espírito, que sabem reconhecer a condição redentora em que se encontram e não disputam as vãs posições do jogo perigoso da alucinação terrena. Então, quando a gente escuta um trocadilho, né, um provérbio, quando a pessoa fala assim, não liga não, fulano é pobre de espírito. Essa pessoa que diz isso nesse sentido, ela não está entendendo, né, o que quer dizer esses pobres de espírito, essa bem-aventurança, né? Quer dizer, foi interpretado de uma maneira errônea, de uma maneira diferente. Depois, bem-aventurados os que se humilham por amor e submissão às leis, sem permitir-se a indignidade nem a vulgarização moral,
as circunstâncias em que se encontram. Então, quer dizer, se humilhar por amor, ser submisso, né, às leis que nos são impostas, é uma grandiosidade, né? Não é nada de ruim, né? A submissão excessiva, gente, aqui ninguém está dizendo que nós precisamos ser tolos, bobos, né? Capacho de ninguém, não é isso. Mas às vezes você é tão assim, amoroso em determinadas situações que você se deixa levar e a pessoa acha que você é o tolo. Você é o bobo. Ah, não. Isso aí dá para fazer sim, não vai nem perceber. Vamos dar uma rasteira em fulano, ciclano. Então, quer dizer, quem está pensando e agindo de maneira errada é o outro e não é você, né? Depois a próxima. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esse é famoso, né, gente? Não se rebelando ante as condições ignominiosas que lhes são impostas no trânsito carnal. Então, quer dizer, a fome e a sede de justiça, ela precisa ser levada em conta, só que assim, nós não podemos confundir as coisas. Quando assistimos a algum noticiário na televisão e que alguma atrocidade aconteceu, aquele ato que nós temos imediatamente de criticar a pessoa que cometeu aquele crime, né? Isso não é ter sede de justiça, não é ter fome de justiça, porque isso seria querer fazer justiça com as próprias mãos. Então não nos cabe querer fazer isso. A justiça que se está sendo dita aqui é o de ser justo, né? É o de fazer as coisas de maneira correta. Então, assim, feliz daquele que quando consegue assistir a um episódio desse, né, ou a ouvir uma fatalidade dessa, consegue não julgar aquela pessoa com maldade, né, pelo mal, vamos dizer assim, e consegue dizer que pena, esse irmão ainda não conseguiu evoluir. Ou que lástima, esse irmão ainda tem uma prova difícil para atravessar. Então, quer dizer, nós não conseguimos ainda fazer isso. Alguns já, mas a maioria não. Por quê? Porque essa sede de justiça que nós trazemos é essa mais primitiva, né? É da lei de Talião, lá, olho por olho, dente por dente, quer dizer, você quer aquela vingança, você precisa de justiça, tal. Então, não é isso que nós precisamos sentir naquele momento, né? Se a gente conseguir, em primeiro lugar, né, gente, nos afastar desses momentos sensacionalistas, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, esses programas de televisão que se a gente torcer um pouquinho sai sangue, né? Não precisa daquilo. O seu ambiente, o seu lar fica impregnado daquelas vibrações. Deixe isso para lá, não assista. Oriente, assim, o pessoal de casa a não dar ibope para esse tipo de coisa, não vai acrescentar nada na nossa vida. Pelo contrário, nós vamos nos sentir conduídos com a dor daquelas famílias, né, que tiveram alguém assassinados, ou sei lá. É tanta violência, tanta coisa ruim, que é difícil de tirar proveito de uma coisa boa, não é verdade? Então, quer dizer, mesmo que você fale assim, ah, não, mas eu assisto e aí eu vou fazer prece por aquela família. Tá, mas faça aqui no centro, né? Chegue aqui, então você lembre de alguém que passou por um período difícil. Não vá fazer isso lá na sua casa, no seu evangelho no lar, não. Limite o seu evangelho no lar a fazer preces por aqueles que estão dentro do seu lar, a pedir amparo e proteção pelo seu lar. O nome já não fala, não é evangelho no lar? Então é o estudo do evangelho no lar. Vamos deixar esse âmbito maior, assim, né? Não é que a gente não vá pedir para ninguém, pelo contrário. Mas nós não estamos aqui hoje, no momento das nossas vibrações, nós aproveitamos a oportunidade e pedimos para essas pessoas, né? Aí aqui a próxima são bem-aventurados os que choram sem reclamação, os que sofrem sem rebeldia. Cada verso é um símbolo da vitória do bem no sofrimento e do triunfo da luz na treva da ignorância. Assim disse Jesus, o reverso é a aflição demorada que carpirão os orgulhosos e os prepotentes ao darem-se conta da realidade passada à rápida aventura do corpo físico. Então, gente, esse reverso, quando as pessoas têm orgulho, têm prepotência, elas não vão seguir nada do que está escrito no Sermão da Montanha, né? Do que foi dito ali. Essas bem-aventuranças não vão fazer parte da vida, do convívio, do cotidiano dessas pessoas. Então, quer dizer, só de dizer que tem orgulho, né, que tem prepotência,
já perdeu, já não se encaixa em nenhum daqueles, né? Então, infelizmente, esses nossos irmãos, eles terão que tomar algum tipo de atitude, ou para mudar, para reverter esse quadro, ainda aqui encarnados, ou vão ter que entrar lá no final da fila e ter uma nova oportunidade para vir consertar e retratar tudo aquilo que ficou para trás, né? Então, assim, aceitar aquilo que nos foi dado, eu acho que é o melhor caminho. Ninguém nasceu na família errada, ninguém se juntou com a pessoa errada, ninguém está trabalhando no lugar errado, ninguém escolheu nada errado, né? Então, cada um de nós fez a sua escolha, fez a sua opção. Nós tivemos essa oportunidade. É que chega, né, no momento em que nós encarnamos aqui, depois da nossa fase brilhante de ser criança, né? Que todo mundo é feliz, a criança brinca com uma bolinha de pano, de papel e tá tudo bem. As de hoje nem tanto, né, gente? Elas são exigentes, né? Mas tudo bem. Tudo é iPod, celular, não sei o que lá, mas... Enfim, são crianças. Aí nós esquecemos de tudo isso e falamos assim, agora eu não quero brincar mais. Quero voltar para a terra que eu quero descer, né? Esse tipo de coisa, não adianta a gente querer falar, porque não vai ser assim. Então, já que nós temos que enfrentar as coisas, enfrentar as situações, vamos enfrentar de maneira correta, de cabeça erguida. Ah, eu errei aqui agora, mas eu tenho chance de consertar amanhã. Né? Então, lembrando, eu falei isso na palestra de ontem aqui, o nosso próximo, mais próximo, somos nós, em primeiro lugar. Então, eu tenho que me observar, eu tenho que ver as mudanças que eu tenho que fazer em mim primeiro. Depois, os outros próximos, mais próximos, são aqueles que estão dentro do nosso lar. Ninguém formou uma família por acaso. Então, as pessoas difíceis estão realmente na família, né? Por isso que quando junta a família inteira, sempre não dá briga, né? Aquela confusão, né, gente? Um falou do outro. Não, mas o meu doce é melhor. Aquela coisa que toda família tem. Não adianta. Essas picuinhas, esses disque-me-disques, né? Toda família tem. Isso aí não é a minha, não sou privilegiada, né? Não é a minha, não é só de fulano, de beltrano, todo mundo tem. Então, assim, o que a gente precisa procurar fazer para melhorar? Ah, eu estou dentro da minha casa. Poxa vida, eu tive um dia difícil de trabalho, fiz as minhas funções fora de casa, cheguei em casa, tenho coisas para fazer, vou fazer, aí coloco uma refeição ali na mesa, todo mundo olha para mim e fala, mas você fez isso? Aí eu vou me sentir magoada, ofendida por conta de falar, não, olha, gente, o que tem para hoje é isso, né? Então, eu posso melhorar na próxima, mas não adianta querer se ofender, ficar magoado, chorar. Gente, isso não é bobagem, né? E nem encher o nosso coração de rancor, de mágoa. Isso é bobagem, né? Os casais sempre têm aquela faixa, né, de desentendimentos. Isso é a coisa mais comum do mundo. O que não pode é chegar num ponto que aquele desentendimento não tem mais retorno. Né? Então, quer dizer, você vive na mesma casa, mas um não se olha, não olha para o outro, tem discussão o tempo inteiro. Então, vamos sentar, conversar e cada um seguir a sua vida. Né? Às vezes, a gente tinha um período curto para ficar junto com essa pessoa. Deu para ficar mais tempo? Ótimo. Não deu? Então, vamos fazer uma nova tentativa. Ninguém aqui vai desperdiçar uma encarnação inteirinha por ser obrigado a ficar com um companheiro que não estava dando certo, ou com uma companheira que não estava dando certo. Mas já vou alertando, hein, gente? Marido e mulher só troca de nome e de endereço. São todos iguais, tá? Então não adianta, não adianta querer mudar, gente. É ilusão, entendeu? A Maria é igual a Joana, o Pedro é igual a João, é todo mundo igual. Só que o que mudam são os nomes, os endereços e às vezes os defeitos, né? Uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm, gente. Ninguém é perfeito, não adianta. Aí o texto continua dizendo o seguinte, olha, que o Senhor jamais condenava, né, mantendo sempre uma posição de superior bondade, de sabedoria e misericórdia. Aqueles que estão catalogados no Sermão da Montanha são o reverso doloroso da carta magna que ele endereçou à humanidade. Então, quer dizer, aqueles que estão descumprindo, ou seja, não seguindo tudo aquilo que está dito, né, sendo dito no Sermão da Montanha,
que não seguiu essas bem-aventuranças, pode estar se desviando do caminho. Então, nós temos que seguir todos, gente, todos eu não digo que a gente vai conseguir, mas um de cada vez, né? Vamos tentar um pouquinho. Então, vamos tentar aprimorar. Peguem aquele, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, vamos aprimorar essa nossa fome e a nossa sede de justiça? O que é isso? Então, quer dizer, no meu trabalho, eu vou tentar ser justo, né? Então, o que é ser justo? Olha, se isso pode para todo mundo. Se isso não pode para todo mundo. Isso é justiça. Agora, o que é injusto é proteger fulano, beltrano, mariano, né? Isso é injusto. Querer atribuir algumas regalias para determinadas pessoas, isso não é legal, é injusto. Então, nós temos que padronizar as coisas, né? No nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, nós precisamos procurar dentro de nós uma maneira para que a gente não adquira cada vez mais débito ao invés de saldar a nossa dívida. Nós estamos aqui todos devedores, né? Nosso saldo está no vermelho. Aí a gente começa a ter atitude para ficar mais no vermelho ainda. É uma bola de neve, ninguém vai conseguir saldar isso nunca. E aí, para encerrar, o texto diz o seguinte: observa com cuidado de que lado te situas ante a canção das bem-aventuranças. Se estás no verso de luz e paz ou no reverso de sombra e dor. Então, olha que coisa linda, quer dizer, de que lado que nós estamos, né? Nós estamos do lado da luz e da paz, procurando melhorar as nossas imperfeições, os nossos erros, ou nós já estamos querendo ficar daquele ladinho do reverso, né, que é o outro lado, onde só tem sombra, onde só tem dor, alimentando esse tipo de sentimento que não é bom para ninguém. Então não adianta, alguém veio falar alguma coisa para você, né? É interessante, quer dizer, você vai poder ajudar aquela pessoa? Não. É verdade o que estão dizendo para você? Não sei, não vi, não posso opinar. A pessoa vai melhorar alguma coisa na situação dela se você ouvir aquilo, e principalmente se você passar para diante? Não. Então deixa quieto, morre ali, né? Não deixa, assim, abertura para que essas fofocas, essas maledicências fiquem acontecendo o tempo todo, né, gente? Isso acontece muito no ambiente de trabalho, que as pessoas gostam, né? Tem aquelas picuinhas umas com as outras, e um fala do outro, que fala do outro, que fala do outro. Aquilo é uma bola de neve. Eu fico imaginando qual é a carga de energia que determinados chefes, né, que estão ocupando lugares de destaque, chegam em casa carregando. Que fardo que eles não têm. Porque vocês já pararam para pensar? Um monte de gente emanando vibrações que não são positivas. Não, porque fulano é prepotente, pelo amor de Deus, onde já se viu? Arrogante, você viu o jeito que falou comigo? Não, tá pensando que é quem? Gente, não adianta. Eu, na escola, costumo dizer para os alunos o seguinte: as regras existem para ser cumpridas, tá? Então, não adianta a gente querer burlar a regra, né? Ninguém pode burlar a lei. Então, por que numa escola eu vou querer burlar as regras? As regras de uma escola são as leis. Então, quem está ali precisa dançar conforme a música. Ah, não, ó, hoje foi instaurado um departamento aí que criou um monte de regra nova. Então, vamos ver o que é, tá bom. Então, não pode isso, não pode. Tá, tudo bem, não pode um monte de coisas. E quem sou eu para ir lá e falar, não, pode sim. Aí eles usam o velho jargão, né? Eu estou pagando, gente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você paga pelo serviço adquirido, né? E ainda bem que existem pessoas que hoje conseguem pagar, né? Eu falo que a escola ela teve uma inversão de valores, porque na época em que eu estudava, quem estudava em escola particular, e faz um tempinho já, viu, gente? Quem estudava em escola particular era a escola de aluno que não era tão bom, que não era tão inteligente, porque as escolas particulares, elas eram batizadas de papai pagou, filhinho passou. Então, quem era inteligente, era bom aluno, tinha que conseguir uma vaga numa escola pública, gente. A escola pública era a escola boa, né? As escolas, principalmente lá na minha cidade, né, que é desse tamanhozinho, tinha uma escola de cada tipo, nós tínhamos que fazer prova num processo seletivo, né, aquela prova de classificação, para ver se conseguia a vaga. As pessoas choravam quando ficavam sem vaga. Aí precisava esperar a desistência de alguém ou a transferência de alguém para conseguir entrar, ou senão ficar um ano sem estudar, para depois tentar de novo entrar naquela série.
E hoje não, hoje está tudo tão banalizado, tão diferenciado, que assim, tem escola particular em cada esquina, né? Em cada esquina tem uma escola. Todo mundo acha que a vida é criar escola, criar escola, criar escola. Eu, particularmente, acho que de um tempo para cá elas não vão mais existir, né? Não nesse modelo, nesse formato tradicional. Elas precisam passar por uma transformação porque não está condizente com a realidade que nós temos. A meninada hoje tem 2 anos de idade, gente. Eles não sabem nem falar direito, eles mexem no celular com touch. O menininho fala, não, touch. Não quer aquele celular que não é touch. Ele quer só o que é touch. Tem 2 aninhos, né? Aí vão para a escola, chegam lá para ser alfabetizados. Quer dizer, como é que você vai manter 40 crianças enfileiradas, né? Que sabem tudo, eles têm acesso a todos os valores que vêm pela internet, no celular, na televisão. Então, é muito difícil. Viver não é fácil, a gente sabe disso. Mas cabe a nós, né, através do que a gente aprende aqui com o Evangelho, transmitir esses valores bons. Em casa, as crianças são um espelho nosso. Então, se você não teve paciência no trânsito, teu filho está dentro do carro. Ele está vendo a atitude que você teve. Aí, quando ele crescer e tiver a mesma atitude, você vai retrucar e vai chamar atenção como? Qual é a moral que você vai usar para chamar atenção? Não dá, gente. Não pode mais usar aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é isso. Não dá, eles têm que ter modelos, né? Porque senão a gente está em maus lençóis, tá? Então, olha, hoje eu espero muito, tá? Sinceramente, inclusive eu, que nós todos possamos ficar do lado bom, né? Do lado do verso, do lado da paz, do lado da luz. Que nós possamos deixar esse reverso, que só vai trazer sombra e trazer dor, de lado. Que nós possamos conseguir ajudar as pessoas que convivem conosco a se tornar pessoas melhores. Não adianta querer mudar só o outro, viu, gente? Lembra que eu falei primeiro? Quem que é o próximo mais próximo a mim? Eu. Depois vêm as outras pessoas. Porque o ser humano tem essa mania de apontar o dedo para o outro, mas tem 3 voltados para ele. Então, às vezes, o defeito está em mim, né? Eu não lembro se eu já contei aqui de quinta-feira uma história. Eram 2 vizinhas, né? E uma vizinha ficava em casa fazendo o trabalho dela e sempre comentava para o marido, falava assim, olha, mas a fulana é porca, hein? Olha aquela roupa dela. Gente, aquilo ali é uma camisa branca, nossa, é porca demais. A camisa tá amarela, é off-white, né? Tá amarela, não tá nem branquinha, nada. Não põe a roupa para quarar, né, gente? E todo dia era um comentário desse a respeito da roupa da vizinha. Aí um dia ela saiu, precisou sair, o marido ficou em casa. Quando ela chegou, ela olhou na janela e falou assim, ô bem, vem cá. Você viu? Eu acho que a vizinha arrumou uma empregada, alguém para cuidar da roupa dela, ou comprou Vênus, né? Sei lá, ela aprendeu a lavar a roupa, olha lá. Ele falou, não, bem, eu limpei a nossa janela. Tá? Então, gente, dorme com um barulho desse. A janela da bendita, né, que só olhava a roupa da outra, estava imunda. Quer dizer, ela não ia enxergar a roupa limpa da outra nunca, né? Então, ela precisou sair um dia, dar uma escapulida pro marido lá limpar a janela dela, para ela ver que a outra sabia lavar roupa assim, e quem não sabia limpar a vidraça era ela, né? Então, nós não podemos ficar apontando o defeito dos outros, sem lembrar que nós também temos os nossos, né? Então, às vezes, os nossos defeitos são muito maiores do que o do nosso próximo. Então, a gente precisa aprender um pouquinho, falar menos e ouvir mais. Tanto que nós temos uma boca só e 2 ouvidos, né? Então, a gente precisa treinar isso, tá bom? Agora, fiquem à vontade para as perguntas. Deixa eu beber um pouquinho de água. Não tem. Podem falar. Até meia-noite é hoje ainda. Nós vamos abrir aqui as perguntas. Não tem na internet, hoje não tem. Não. Hoje só vocês. Ninguém quis falar hoje da internet, não. É. Tá desligado? Obrigada, amor.
Tá funcionando lá, Benilde? Tá? Agora tá? Isso. E essa geração se confunde com a geração de espíritos que já estão encarnando na Terra, que esse touch, toda essa tecnologia já existe do outro lado. Então, Exatamente. tem gerações que estão usando essa tecnologia e estão trazendo para a Terra. Por isso que eles têm facilidade. E a gente vai ter quando a gente voltar na próxima vez. É. Então, esses índigos, eles são seres que são milenares, milhões de anos, e eles têm muito mais vivência, né? Do que nós ou do que a maior parte da Terra, né? Então, eles vêm para ensinar muitas vezes. Então, nós estamos naquele avatar de pai, mãe ou de educador e a gente esquece que a gente está mais para aprender do que para, às vezes, para passar mesmo, né? E a função não é só transbordar conhecimento. Agora, eu acho que a gente está migrando para uma era, que é a era do conhecimento. A gente já está na era do conhecimento, em que o conhecimento é acessível a todos. Então, assim, não é mais tão importante o conhecimento em si, mas o bom uso dele, né? E o bom uso é da paixão. Então eu vejo que os pais, mães, educadores do futuro ou do presente têm que saber transportar essa paixão, né? Essa paixão pela sua área, né? Pela matemática, pela astronomia, pela biologia. É essa paixão que vai fazer os futuros alunos decidirem serem grandes biólogos ou grandes educadores, né? E eu acho que falta um pouco isso, né? A gente acaba no dia a dia perdendo essa luz da transmissão do nosso verdadeiro eu, né? Daquela criança que a gente foi, que queria ser uma professora, queria ser, né, um engenheiro. Então a gente tem que tentar transformar isso de forma positiva e não de negativa, reclamando do trabalho todo dia, né? Isso me fez pensar a respeito disso aí, né? Obrigado. Olha, é muito bom o que você colocou pelo seguinte, né? Todos os dias nós encontramos pessoas, e principalmente crianças, né, na escola. Quando eu falo crianças, não são só pequenininhas, não. Os adolescentes também, em que você conversa com os pais, quando você precisa chamá-los na escola, e muitos falam, eu não sei mais o que eu faço com esse menino, eu não sei mais o que eu faço com essa menina. Quer dizer, gente, se o próprio pai não sabe, né, o pai é o responsável por dar a formação desse ser. Foi assim, destinado a ele essa missão, né? A escola, ela tem um papel, como você disse, de despertar essa paixão. Então, quer dizer, a paixão pelo profissional, pelo lado profissional. O que eu quero ser quando eu tiver formado? Para que eu quero me preparar? A escola é preparatória. E não é depósito de criança, né? Então, eles chegam para a gente com uma troca e uma inversão de valores muito grande. Porque a maioria está ali porque não quer, está obrigado ali dentro. Eles não vão por prazer. Na nossa época, não. Nós íamos para a escola com gosto, né? Tomávamos bronca também. Ninguém era santo, gente. E tinha palmatória ainda, né? Ajoelhar no milho, né? Os direitos humanos que o digam o que tinha antes, não é verdade? Hoje não, hoje você não pode falar nada. Tudo que você disser é voltado contra você. Então, é uma inversão de valores. Tem uma tirinha do Angeli, eu não me lembro se é de 1980 ou 89, não sei direito não. Mas são dois quadros, né, retratando a professora, o aluno e os pais. No primeiro quadro, que é a escola anterior, né, a escola não contemporânea, a professora está lá, né, com o dedo assim, pai, a mãe e o menino sentadinhos, e ela austera, brava, falando e mostrando a prova, a nota da prova. No outro quadro, que já é a educação moderna, contemporânea, a professora está quase debaixo da mesa, assim, e o pai, a mãe e a criança com o dedo apontado para ela, para dizer por que ela não deu uma nota maior para a criança. Então, quer dizer, essa inversão de valores também cabe a nós modificar um pouquinho. Né? Eu acho que nós não podemos aceitar, como você falou das crianças índigo, né? Das crianças que são cristais, nós precisamos observar o que cada um tem a oferecer para a gente. Então, às vezes, você olha dentro dos olhinhos de uma criança de 2 aninhos, você vê uma sabedoria lá dentro, porque aquele espírito, gente, ele tem, né, muita bagagem. Ele que às vezes veio para te dar
uma lição de vida, né, para te ensinar alguma coisa. Então, nós precisamos ter sensibilidade para observar tudo isso também. Tá? Muito obrigada. Mais alguém? O espiritismo cria fanáticos que só ele é que sabe, mas ninguém sabe. Isso é uma pergunta? O senhor está fazendo uma pergunta? Olha, o fanatismo existe em todos os lugares. Eu acredito que o espiritismo, por ser uma ciência, tá? Então, exatamente. Mas por ter essa visão mais para o lado científico de comprovar tudo o que acontece, ele desperte menos essa questão do fanatismo, tá? E eu acho que até porque... Sim. Não, estudar e saber... Claro. Mas isso não é ser fanático, não é ser fanatismo, não é o fanatismo, né? Não, muitas pessoas estudam muito, mas o fanatismo... Então, mas o fanatismo não é a imposição. A imposição é diferente. A imposição é aquele que acha que só ele sabe mais. E também não pode. Isso não cabe dentro da nossa religião. Por quê? Todos nós estamos no mesmo patamar, gente. Todos nós. Então, um tem tempo, disposição, pode estudar mais do que o outro. Ele tem que ter humildade para saber que o outro irmão ainda não está naquele nível, não aprendeu tudo aquilo que ele sabe. Então é uma troca de experiência, né? Então por isso que eu acho que dentro do nosso convívio, esse fanatismo que a gente consegue ver até em outras seitas religiosas, né? Em outros segmentos, é mais comum. Por que é mais comum? Porque a pessoa ela acaba ficando assim, tão bitolada, parece que ela faz uma lavagem cerebral, e ela não enxerga mais nada, não vê mais nada. Nós não. Nós aqui arregaçamos as mangas e vamos trabalhar. A gente sabe que é só através da caridade, né, da atenção que você dá para o seu próximo, que nós vamos conseguir evoluir um pouquinho. Então, as nossas obras, elas têm que acontecer. Existem muitas religiões que têm impérios, né? Nós sabemos disso. A própria Igreja Católica é a mais rica que existe. E quer dizer, o que ela tem feito pelo próximo? Será que se todas essas instituições religiosas, se cada uma delas se preocupasse realmente com o próximo, existiria pobreza, existiria gente morando na rua? Claro que não, gente. Então é uma demagogia barata falar a respeito disso, né? Então eu acho assim, nós espíritas temos uma responsabilidade muito maior do que quem segue outra religião, isso é verdade. Não adianta a gente querer correr disso, né? Por quê? Porque nós estamos conscientes daquilo que vai acontecer conosco. Nós temos ciência daquilo que nós estamos fazendo aqui, qual que é o nosso papel, a nossa função. Então, fechar os olhos ou querer tapar o sol com a peneira é bobagem nossa, né? Ah, não, mas eu comigo não vai acontecer nada. Eu vou lá na casa espírita, eu recebo meu passe uma vez por semana, eu sou bonzinho, faço palestra lá no centro, eu sou boazinho. Não. Todo mundo tem a sua carga, todo mundo tem o seu fardo e nós precisamos fazer as nossas coisas de acordo com aquilo que nós pudermos, né? Então, mesmo dentro do estudo, feliz daquele que pode estudar bastante, que conhece a doutrina a fundo, que participa dos cursos. Eu acho que estudar é sempre bem-vindo, né? Mas tem pessoas que ainda ou não estão prontas ou não têm o tempo naquele momento, mas nunca é tarde. O aprendizado, ele pode vir a qualquer tempo. Então, todos nós temos tempo ainda de aprender, sim. Mais alguém? Que bom. Tem mais alguém aqui, peraí. Olá, boa noite. Nós estamos falando sobre as crianças que vêm vindo, né? E são crianças especiais, né? Os cristalzinhos, como ele disse, né? Como que a gente faz com essas crianças que a gente sabe que, mesmo sendo crianças especiais, a gente tem que estar sempre repetindo. E aí? Como é que a gente faz nesse caso? Porque muita gente não entende, né? A gente fala assim, mas estou sempre falando a mesma coisa. Mas por quê? Ela não entende, ela
ela tem dificuldade ou nós é que temos dificuldade? Gente, olha, o negócio é o seguinte, às vezes o falar, tá, não vai resolver mesmo. Porque existem espíritos, né, crianças, que precisam do exemplo. Então você precisa falar e exemplificar. Muitos deles, eu fiz aqui uma vez uma palestra sobre as crianças índigo, que foi muito boa. Muitas vezes, eles estão aqui no planeta e precisando só de um ajuste que seria um pouquinho de limite. Então, isso é uma falta grave que nós vemos nesses espíritos. Eles não têm limite. Por quê? Por serem evoluídos, tá? Eles já estão num patamar de evolução diferenciado, então eles acham que eles podem tudo, né? No livro que era baseada a palestra que eu fiz, tinha o exemplo de um menino que ele ganhou um presente muito caro, isso nos Estados Unidos, ele ganhou um presente muito caro, e pegou o presente e destruiu em coisa assim, de 5 minutos, né? Aí todo mundo foi chamar a atenção, a mãe foi brigar, falar, como é que você fez isso? Ele falou assim, gente, eu estou vendo como ele funciona, eu vou montar tudo de novo. Então, quer dizer, esse tipo de informação, de limite, é que a gente não pode desistir. Então, por exemplo, cada um vai aprender, vai absorver de uma forma diferente. Então, basta a nós observar qual é a forma. Então, por exemplo, olha, eu falei, não faça isso está errado. Falar não deu certo, então eu preciso exemplificar. Então, eu mostro o que aconteceu com alguém que fez a mesma coisa para aquela criança. Não, isso aí também não deu certo. Então, eu tenho que partir para outro lado. Então, não é o castigar, é uma privação. Então, você vai privar de uma coisa que ela goste. Só que tudo numa dosagem, gente, muito pequena. Tá? O doutor Isamitiba fala que não adianta você pegar uma criança de 5, 6 anos e dar um castigo para ela de uma semana. Ela vai banalizar tudo aquilo e acabou. As coisas são assim, relacionadas a minutos, a horas no máximo. Tá? Então, o adolescente, quando é mais velho, que já sai sozinho, né? O que vai ser a imposição? Qual que será o castigo? Ó, você tem hora para chegar em casa. Essa hora tem que ser cumprida. O território é meu, né? Você tem que seguir essas regras. Enquanto você morar aqui, as coisas têm que funcionar desse jeito. Então, eu acho assim, o que está ficando um pouquinho perdido é que, primeiro, a geração é muito jovem, né, gente? Eu atendo na escola as mães e os filhos, você não sabe quem é mãe e quem é filho. Eles parecem irmãos, né? O pai e a mãe, então parecem irmãos daquela criança e não pais da criança. Antigamente a gente casava mais tarde, tinha filhos mais tarde, era diferente. A maturidade vinha, então acho que era mais fácil, né? Hoje não, e com essa tecnologia toda, essa informação, a geração que teve esses filhos de agora, que são os adolescentes de agora, é aquela geração que foi gerada na época daquela liberdade de expressão. Né? Então, não teve esse tipo de limite. E, infelizmente, isso vai se refletir lá na frente. Essas crianças, se não tiverem o apoio dos pais, e um apoio verdadeiro, gente, elas estarão em maus lençóis, porque a gente vê, assim, tudo muito banalizado. Eles acham que não tem problema. Né? Filmar uma coisa, tô dando um beijo, fazendo alguma coisa com alguém, filmar e colocar na rede, eles acham que tudo bem, que passa, e não é bem assim, né? Tanto que hoje tem aí esses crimes de internet, né, os crimes virtuais, o nosso Código Penal, ele já tem um adendo, né, para poder reprimir esses crimes todos, essas pessoas que invadem os computadores, os celulares, etc. Tá? Espero ter te ajudado, tá bom? Mais alguém? Tem um livro sobre crianças índigos, da Teresa Guerra e Ingrid Canhete. São livros muito bons, para quem se interessa. Num dos livros citam alguns exemplos de índigo. Então tem tipos, tem categorias. Então tem índigos que é aquele santinho, né, que vai ser o cristal, moralmente mais aperfeiçoado, mas tem aqueles que, até como o Divaldo falava em palestras no YouTube, você pode ver sobre esse tema, falava que tem índigos que são capazes de matar mesmo. Tem problemas morais como todos nós no planeta. A gente não pode esquecer que índigo de fora ou de dentro ou do planeta são seres, é a humanidade espalhada pelo universo.
e todos evoluindo. E se eles vêm para cá é porque eles têm que aprender também. Ninguém é perfeito. Quem é perfeito já veio, deu a sua missão, nos ensinou e a gente está tentando aprender ainda na rabeira do conhecimento. Então, essas pessoas que vêm, elas carecem de limites, como você falou. Eu conheço alguns índigos, tem bastante contato, e muitas vezes eles têm aquela rapidez de argumento. Então você repreende, mas age de outra forma, ele já solta aquela, né? Então ele te pega para tudo. E às vezes também, além dos limites, eles estão se adaptando ao corpo, à existência terrestre. Porque a gente pode imaginar outros mundos com outras missões. A Terra é um mundo de expiação e provas, mas há mundos de conhecimento, onde as pessoas vão para lá para aprender. Mas elas não desenvolvem o lado moral, como em outros mundos. Nosso mundo é excelente para desenvolver o lado moral. Então, muitos vêm para cá para desenvolver esse pedacinho que falta, que é a moral. Que depois disso eles conseguem alçar novos voos. Então, eu imagino que o grande desafio dos pais também seja exemplificar o lado moral, né? Eu acho que é isso que é o grande aprendizado nessa existência. Obrigada. Mas 2 palestras é ótimo. Tem mais uma senhora ali. Um dia só 2 palestras é ótimo. Eu queria só acrescentar uma coisinha naquilo que você estava falando na resposta dela, né, que tem a ver também. A questão do limite, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, do ritmo, dos horários, dos limites, não só para a criança, principalmente para a criança, como para os adultos também, né? E a criança só vai absorver o ritmo e esses limites, disciplina, quando o adulto oferece isso para ele, né? Naturalmente, amorosamente. Uma vez eu vi uma palestra já há muito tempo sobre os índigos. E não tenho essa informação toda que o nosso companheiro ali tem, né, de ter lido. Mas assim, uma coisa que ficou muito clara e que a gente observa mesmo nas crianças é que eles não aceitam assim ordem sem amor. Eles não aceitam imposição lógica, eles não aceitam. É o amor. Você tem que estar imbuído de amor e falar esse não e colocar esse limite, imbuído de amor, olhando para ali um eu superior, para um espírito. A essência é isso, né? E esse é o nosso que nós estamos sendo convidados a absorver, né? E a ficar atentos mesmo, né? Obrigada. Posso só completar uma coisa que eu gostei? É bem rapidinho. Não, então, aproveitando o que ela disse ali, eu tô na educação infantil e eu tenho uma criança de 2 anos que realmente a gente percebe que isso acontece na vida da gente. É verdadeiro. A criança chega lá com assim uma energia assim, sabe? Aquela energia assim de te pôr tudo o ódio, a raiva assim na sua frente. Aí quando você vai e transfere aquele amor assim, e abraça a criança, eu até mudei o comportamento com ele, porque um dia ele chegou assim, fez assim para mim: a sua batata está assando, 2 anos. Eu olhei, ai gente, é engraçado, mas ele fez desse jeito. Aí eu olhei, né, fiquei sem ação, porque, né? Aí eu fui, abracei a criança, falei assim: então, se nossa batata está assando, porque não é só a sua, a minha também, então nós vamos aqui fazer uma prece, pus ele em volta no meu braço, rezamos, e sabe que a coisa fluiu de uma maneira, mas é que já vinha com uma carga que já vinha acontecendo, e agora nós começamos a agir de outra forma. E aí, quando nós colocamos a prece na abertura da aula, todos os dias, ele já está se transformando, já está mudando o comportamento e está vendo a gente com outros olhos. Só isso que eu queria falar. Obrigada. Gente, muito obrigada a todos, viu? Nosso horário já está mais do que extrapolado, tá? Falaram 8h30, eu não falei até depois das 8h30, eu juro, hein? Eu fiquei olhando lá. Gente, tudo de bom para vocês, viu? É sempre muito bom estar aqui, tá? Boa noite para vocês.
Então agora, vamos mais uma vez unirmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos envolver todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, em desesperos, em angústias. Vamos envolvê-los nesse amor, desejosos que eles consigam captar essas energias que chegam até eles, amorosas. Vamos envolver nesse planeta todas as crianças que se encontram nervosas, temerosas, angustiadas, aflitivas, ansiosas. Vamos envolvê-las nessas energias amorosas, carinhosas. Vamos envolver também os idosos que estão sentindo falta dos filhos, daqueles próximos, onde se encontram em asilos. Vamos envolvê-los todos nesse momento, compartilhando dessas energias que aqui estão, que se fazem presente, Pai. Envolvendo aqueles nossos amigos que também se encontram em cárceres, que se lá se encontram é porque algum motivo que a gente não sabe, desconhece, mas que podemos compartilhar também desse amor. Porque teremos esse olhar amoroso, consciente de que também, como nós, erraram um dia. E vamos abraçá-los, Pai. Vamos também nas nossas famílias, abraçar todos os entes queridos. Vamos também, agora nesse instante, vibrar um pelos outros. Vamos abraçá-los e compartilhar desse estudo que foi feito essa noite. Refletindo tudo aquilo que a gente pôde captar nessa palestra maravilhosa, esclarecedora. Tirando todas esses conceitos errôneos que um dia nos foram passados. Vamos ter uma nova visão do que é o amor e como ele expande nesse momento. Obrigado, Mestre Jesus, por esse momento de aprendizado, por esse momento que aqui esses amigos puderam nos auxiliar. Obrigado pela nossa vida mais uma vez. Então agora mais tranquilos, voltaremos para o nosso lar, para termos uma semana maravilhosa, junto de todos aqueles que necessitam ou que estão conosco, aprendendo um pouco mais. Que assim seja.